Vamos supor que você sai agora aqui dessa igreja e na primeira esquina que você chega aqui, você encontra uma árvore cujo os frutos dessa árvore são mirrados, pequenos, defeituosos. A aparência dessa árvore não é bonita, ou talvez ela não tem fruto nenhum. Aonde que está o problema dessa árvore? Aonde você crê que esteja o problema dessa árvore? Na raiz. Só que a raiz nós não vemos. Não vemos. Às vezes, uma raiz ou outra sai para fora, porque tem raiz que ela vai criando força, ela vai ficando mais grossa, e tem raiz que ela é tão robusta e tão forte, que ela chega até a levantar o concreto ali da calçada, ou o azulejo ali da calçada, de tão forte que ela fica, né? Isso acontece, mas a maioria das raízes nós não enxergamos, ela fica invisível, mas nós conseguimos saber se ela está boa ou se ela está ruim pelos frutos que nós vemos na árvore. Se a gente olha e não tem fruto, tem algum problema com a raiz. Se a gente olha, o fruto é feio, tem algum problema na raiz. É mirrado, defeituoso, problema na raiz. Não adianta cortar no tronco e ter a esperança que os frutos serão diferentes. Se não mexer na raiz, os frutos continuarão sendo o mesmo. Deixa eu cortar aqui o tronco e eu vou resolver o problema. O tronco vai crescer novamente e porque você não mexeu na raiz, você continua tendo problema nos frutos. Vamos colocar que a árvore seja a tua vida e os frutos sejam os resultados que você vem tendo ultimamente. Porque se eu conversar aqui um por um de maneira individual, você vai me falar quais frutos que a tua vida tem dado. E quantos de vocês que vão chegar para mim e dizer assim, pastor, fruto nem fruto tem dado? Nem fruto tem dado? Mas como assim não tem dado fruto? Você não tem trabalhado? Tenho. E o fruto? Não dá. Outros vão dizer assim, pastor, até dá, mas é tão pouquinho. Mirrado, quase nada. Passo um aperto, desgramento com esse fruto que tem dado a árvore da minha vida. Outros vão dizer para mim, pastor, até dá, defeituoso. Não dá para aproveitar, um ou outro que eu aproveito. Eu tinha a esperança que viesse de uma maneira, veio de uma outra maneira. Se eu parar para conversar com cada um de vocês, vocês vão me contar quais frutos que a sua vida tem dado. E olha, o que eu atendo de pessoas que os frutos têm sido péssimos. E o fruto, gente, é resultado. É resultado. Resultado do quê? Da raiz. Porque a raiz, se a raiz for boa, os frutos são bons. Se a raiz é ruim, os frutos são ruins. São ruins. Não tem como modificar a coisa. O Senhor Jesus, numa ocasião, ensinou a gente o seguinte: a árvore conhecemos pelos frutos. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. E não tem como uma árvore ruim dar frutos bons. Ou seja, dependendo de como está a raiz, são os resultados que a sua vida vai ter. E a pergunta de hoje é a seguinte: como que está a raiz da sua vida? Como que está o interior? Como que está o que ninguém vê? Porque a raiz ninguém vê. E a nossa vida é resultado daquilo que ninguém vê. O visível é fruto do invisível. O que você carrega aqui dentro mostra o que vai ser a sua vida aqui fora. Como é que está o seu interior? Como que está a raiz? Será que a raiz realmente é boa? Para que os frutos sejam bons? Ou será que há algum problema na raiz que vem impedindo os frutos de serem bons? Não adianta, pessoal, você querer brigar para ter frutos bons se o seu interior está deteriorado. Engenheiro que eu atendo, 3 anos desempregado, vive com um pessimismo atrás do outro. O cara já acorda amaldiçoando o dia dele. Eu já falei para ele 1000 vezes, ou você muda essa raiz do pessimismo, ou os resultados continuarão sendo assim.
Dá para você mudar o pessimismo por otimismo, porque Deus não trabalha na vida de um pessimista. Me mostra um pessimista na Bíblia que Deus mudou a vida dele, que eu deixo de pregar o evangelho hoje. Me mostra um. Um pessimista, um só. Um que vivia dizendo coisas negativas e proferindo coisas negativas. Me mostre um que Deus pôde trabalhar na vida dele. Muito pelo contrário. Quando Moisés disse assim: Senhor, como que eu vou livrar o teu povo da escravidão? Eu não sei nem falar. Quando ele mostrou uma raiz de dúvida e de pessimismo, Deus tratou de dizer assim, em outras palavras, rapaz, você vai lá sim. Você vai lá, e se ele não acreditar em você, eu vou entrar em ação. Mas eu te escolhi. E desde quando Deus escolhe uma pessoa pronta? Desde quando Deus escolhe uma pessoa capacitada? Porque o mundo a qual vivemos prega o seguinte: só vai ser alguém quem é capacitado ou capacitada. Mas a história mostra coisas diferentes. Porque o que tem de gente que tem uma história de se admirar, que não tinha capacidade nenhuma, que não sabia nem ler nem escrever, que veio de uma família pobre, pobrezinha, uma família assim, que não tinha nenhuma pessoa que ela pudesse dizer, vou me espelhar no meu tio. Não tinha um na família que se safasse. Todo mundo ali veio de uma origem pobre e ele não teve referência nenhuma. Mas vai ver a história de sucesso. Deus não escolhe quem tem capacidade não, gente. A capacidade ele vai dando com o tempo. Capacidade vai vindo com o tempo. Eu vou ler contigo daqui a pouco que Deus concede a cada um de nós segundo o que nós vamos nos capacitando e evoluindo. Capacitação a gente vem buscando dia após dia. Mas Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Mas o problema de muitos dentro da igreja é que comprou a ideia desse mundo. Alguém virou para você e disse assim, duvido você ser alguém. E você comprou essa ideia. Você acreditou nessa ideia. Você é um doente. Você é um endividado. Você é um problema. E isso se enraizou dentro de você, essa semente do mal se enraizou de uma maneira que hoje você se olha no espelho e nunca acredita que pode ser alguém. Eu ouvi de um familiar meu o seguinte, você pregar a palavra de Deus, você não consegue nem olhar para uma pessoa, você é tímido. Tímidos não conseguem passar credibilidade. E eles tinham razão, porque eu era tímido mesmo. Eu tive que me capacitar, evoluir dia após dia, para que hoje eu pudesse estar aqui, levando credibilidade a vocês da palavra do meu Deus. Isso por um tempo, eu enraizei dentro de mim. E enquanto eu me olhei como um tímido e um Zé Ninguém, eu nunca consegui ajudar uma pessoa. Mas a partir do momento que eu troquei a raiz, os resultados passaram a ser outros. Mas o problema de muita gente é que ela quer trocar o resultado sem mexer na raiz. Se não mexer na raiz, o resultado continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. O problema de muita gente, o que falta é isso aqui, pessoal. Vou te mostrar o que falta para muita gente. Isso aqui, ó. Sentar. E começar a se indagar assim, vem cá. Por que os frutos da minha vida não são bons? Por que eu trabalho que nem um condenado e não tenho nada? Eu tenho 50 anos e estou indo na igreja para pedir para o pastor orar na minha carteira de trabalho. Por que até hoje eu nunca cresci como deveria? Quantas pessoas que param o seu dia para começar a se indagar? Porque quando a gente começa a se indagar e perguntar o porquê, a gente começa a ver os problemas que estão nas raízes. A gente começa a encontrar o porquê que não está acontecendo. Mas quantas pessoas que param o seu dia para fazer isso aqui? Fala, mas vem cá, eu vou na igreja, eu devolvo meu dízimo para a obra de Deus.
E tem gente que pensa que só o dízimo vai te abençoar. Só o dízimo vai fazer com que a janela do céu se abra e bênçãos sem medidas venham sobre mim. Tem gente aqui que, se Deus derramar bênçãos sem medidas na tua vida, ele está cometendo o maior erro da face da história. Porque se hoje, com um boleto de R$300 que atrasou, você entra em pânico, imagine com um boleto de 3.000. Tem gente que não tem a estrutura ainda para crescer como Deus deseja. Vim na igreja, pessoal, e pedir bênção sem medidas, para muita gente é loucura. Ela não consegue administrar R$1.000. Imagina se vir na mão dela 10.000. R$1.000 na mão dela, some, desaparece. Imagine 10.000. Você acha que Deus tem um parafuso a menos, gente? Que Ele vai dar um carro na mão de uma criança de 9 anos? Sabendo que aquela criança não tem responsabilidade para dirigir um veículo? Deus, Ele vai te dando conforme você vai se capacitando e crescendo. E não é só se capacitando em cursos, técnicas. Tem mulher aí que está cheio de técnica de fazer a mão, não faz a mão de ninguém. Você fala com ela e fala assim, aí, qual que é a técnica nova? A técnica nova agora é a unha egípcia. Porque hoje você pode ver, tem unha de qualquer jeito. Você passa na frente, eu vi lá, unha italiana, unha alemã, mas não é tudo unha, gente, não é tudo unha, não é tudo a mesma coisa. Mas é que são técnicas diferentes. Agora tem unha de não sei o que lá de gel. Agora tem unha que você põe um brilhozinho no meio dela. Agora tem unha, são técnicas, ela tem todas as técnicas, só não tem cliente para fazer a unha. Será que ela não tem que parar um pouco e falar assim, vem cá, por que os frutos da minha vida não são bons? Será que Deus olha para mim lá de cima e fala assim, não fui com a tua cara, não vou te abençoar? Não, eu achei que os seus cílios é muito pequeno. Não, achei que o seu físico... pessoal, você acha que Deus está olhando para essas coisas? Deus está olhando o seguinte, vem cá meu filho, como é que está a raiz aí? Você está forte mesmo? Está forte mesmo? Forte? Para aguentar o tranco? Está forte mesmo? Está motivada mesmo? Motivado? Porque eu não conheço um desmotivado que Deus tenha contado com ele. Aí quando Moisés disse, eu não sei falar, e ele disse, você mesmo, eu vou estar contigo. Aí Moisés disse, então eu creio. Aí sim Deus pôde usá-lo. Deus trocou a raiz, saiu a incredulidade e entrou a fé. Será que a sua raiz é uma raiz de uma pessoa de fé ou ultimamente tem sido uma raiz de uma pessoa incrédula? Porque na vida do incrédulo Deus não pode fazer nada. Incrédulo, gente, não é quem não vem na igreja não, tá? Porque dentro da igreja tem um monte de incrédulo. Incrédulo quer dizer quem não crê. Porque quem crê vai para cima. Quem crê, meu amigo, é um trator. Quem crê não para. Mas, pastor, tem dias que não. Quem crê vai para cima. Mesmo quando a maré está contra. Porque a maioria dos dias a maré vai estar contra. E você não pode parar por esse motivo. Como é que está a raiz? Eu quero um monte de resultado bom. Como é que está a raiz? A raiz está pronta para isso? Porque quanto maior for o tronco, mais forte tem que ser a raiz. Talvez você está falando, agora eu entendi porque que a minha vida está sendo um raminho para fora assim, ó. Porque a raiz está tão fraca. A raiz está tão curta. Teve uma vez, pessoal, que eu passei numa igreja e tinha uma árvore na frente da igreja que tapava toda a fachada dela. Aí a gente foi até a prefeitura para ver a possibilidade, se tinha como tirar aquela árvore dali, porque o povo não conseguia ver a igreja. A árvore era tão grande, pessoal, era um tronco enorme, e quando chegava lá em cima, abria, para tudo qualquer canto, não dava para ver a igreja. Chegamos lá, solicitamos, veio uma equipe da prefeitura, quando a equipe chegou lá, e deu uma olhada, disse assim, olha, a gente pode... Primeiro, essa árvore não pode ser removida.
pela lei de não sei o que tem da cidade lá. Segundo, a gente pode até cortar o tronco dela aqui. Você já viu o tamanho dessa raiz? A gente corta o tronco dela aqui, daqui a pouquinho ela cresce de novo. Se autorizassem a gente a cortar ela, daqui a pouco ela cresceria novamente. Vocês teriam aqui o mesmo problema daqui a alguns meses. Porque olha o tamanho dessa raiz. Aí ele mostrou para mim, ele falou, rapaz, pelo meu entendimento, essa raiz aqui deve chegar quase o quarteirão inteiro. Essa árvore aqui é impossível de ser removida. Porque a raiz dela é muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a sua raiz é forte, podem até vir te cortar de um lado, do outro, querer parar você, não tem problema. Podem até conseguir de momento, daqui a pouco você cresce novamente. Porque você tem uma raiz muito sólida. Mas tem gente que não tem raiz nenhuma. Vem uma pessoa e faz assim, ó, consegue arrancar ela. Você vê que tem gente, por qualquer motivo, para de vir na igreja. Por qualquer motivo, ela não vem mais. Não é qualquer motivo, pastor Bruno, é que os frutos não estão bons. Isso é motivo de você parar de crer? Então vamos fazer o seguinte hoje, gente, lição de casa. Pô, peraí. Qual que é o problema da minha vida? Por que eu não estou produzindo o fruto que deveria? Porque funciona desse jeito, pessoal. Funciona. Tudo bom, querida? Fica à vontade. Funciona dessa maneira. Um agricultor que está lá, trabalhando com a terra, 3 meses trabalhando com a terra, aí na hora de colher, os frutos são péssimos. Pô, aonde que está o erro? Na plantação. O problema está aí na terra. Onde que está o erro? Ele tem que procurar saber, porque por mais que ele plante de novo, se ele não resolver o problema, os resultados serão ruins novamente. Como é que está o seu interior? Como é que está aqui dentro de você? Que nem você vê essa interferenciazinha que a gente está com esse problema chatinho. A gente já encontrou o problema não está no microfone, o problema está na base, que é o que transmite o sinal. Eu posso trocar o microfone. Se eu não trocar o problema ali na raiz, pode ser o melhor microfone do mundo, não vai resolver o problema. O problema está ali, não está aqui. Aqui é só resultado do que está ali. Quando você olha para a tua vida, desemprego, você tem que procurar saber o porquê desse desemprego que você não vence. Quando você olha para a sua vida, vendas que não se concretizam, por que não se concretiza e o do seu concorrente se concretiza? O que o teu concorrente tem melhor que você? Por que ele vai e você não? Quando você começa a se indagar, você vai achando os problemas na raiz. Será que o marketing dele não é mais forte que o seu? A divulgação dele não é melhor que a sua? Enquanto você está lá dentro esperando o cliente, ele está lá na rua divulgando o trabalho? Não sei, mas tem algum problema. Tem algum problema. E esse problema tem que ser diagnosticado. Teve uma ocasião de uma safra inteira que deu problema lá no Nordeste. Uma safra de cana-de-açúcar. Aí descobriram uma praga que deu na terra. O que tiveram que fazer? Retirar aquela safra, não foi utilizada e combateram a praga, porque se a praga não fosse combatida, podia plantar de novo, ia dar problema de novo. Então está cheio de gente assim, no seu dia a dia. Está cheio de gente assim, ela quer combater o problema no resultado, você tem que combater o problema na raiz. Você tem que combater no invisível. Quantas pessoas que eu atendo, que a pessoa chega e me fala a situação. E na hora que eu começo a indagar ela, em poucos instantes eu já vejo onde que está o problema, está aqui dentro. Está aqui dentro. Você quer um exemplo claro disso? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. Ao outro, ele deu 2. O outro, 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5, gente, era melhor
que o que recebeu 2, não, simplesmente mais capacitado. Cada um recebeu ali segundo a sua capacitação. O que recebeu 5 era capaz de multiplicar 5, o que recebeu 2 era capaz de multiplicar 2, e o que recebeu 1 era capaz de multiplicar aquele 1. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Todos nós somos capazes, gente. Eu sou capaz, você é capaz. Pare de se achar um incapaz. Toda vez que a gente fala de crescimento, você tem aquele olhar para si como se você não fosse capaz de ser alguém. Quem que colocou na tua cachola que você não é capaz de ser alguém? Por causa da tua idade, da tua cor, da tua raça ou do teu peso? Eu lembro que eu ia malhar num lugar que eu achei muito interessante. Ali não havia nenhum tipo de discriminação. Ali trabalhava o que estava mais fofinho, que estava sendo carinhoso, que estava um pouquinho a mais acima do peso, o que estava dentro do peso, aquele que tinha um corpo mais forte, aquele que tinha uma opção sexual, o outro que tinha uma outra opção sexual. Estava todo mundo ali trabalhando em um mesmo ambiente, cada um segundo a sua capacidade, mas estavam todos ali trabalhando para que a harmonia daquele ambiente fosse uma harmonia diferente e para que aquele lugar crescesse. É assim que funciona. Na nossa vida é assim. Se hoje você está com 1, ou com 2, ou com 5, é segundo a sua capacidade, mas você é capaz. Mas talvez colocaram dentro de você que não, você não é capaz, e você comprou isso dessa pessoa. Está aqui, o Senhor concedeu cada um segundo a sua capacidade. Aí diz aqui no 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ele ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então vamos lá, pessoal. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 enterrou. Onde que estava o problema desse camarada que enterrou o talento dele? Onde que estava o problema dele? Na sua capacidade? Não, porque aqui diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua. Então ele tinha a capacidade de multiplicar mais 1. Por que que esse camarada pegou o talento que o Senhor deu a ele e enterrou? Porque aqui dentro ele não estava bem. E quando aqui dentro a gente não está bem, a gente enterra o nosso talento. A gente enterra aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Ah, mas hoje eu estou num lugar tão simples, Deus confiou nas tuas mãos, você vai enterrar o teu talento lá ou você vai multiplicar? Ah, mas é que hoje eu tenho 2, 3 clientes, trata eles como um tesouro. Desses 2, 3 virão mais 2, 3, porque cliente faz cliente. Cliente faz cliente, dá o seu melhor por eles. Não enterra o seu talento com esses 2, não. Não enterra, não. Eu lembro que 18 horas, quando nós começamos o nosso trabalho aqui na Ponto de Encontro com Deus, a reunião aqui 18 horas tinha 2 pessoas. Procure saber quantas pessoas deu hoje 18 horas. Eu profetizei para a dona Janete, que veio sozinha. Falei, dona Janete, e mais uma que eu não me lembro agora. Hoje são só vocês 2. Marca daqui um mês como é que vai estar. Não dê nem um mês. Procure saber como é que estava aqui 18 horas. Eu não enterrei o meu talento com aquelas 2, não, gente. Aquelas 2 estão multiplicando o talento. E é assim que funciona. E se eu ficasse desanimado ou triste? Não tem desânimo e tristeza, não. A raiz aqui, ó, está muito sólida. A vida com Deus aqui está em dia. A raiz aqui está robusta. Vem quente, que eu estou fervendo. Pode vir. Pode vir. Será que a sua raiz está assim? Será que você se encontra dessa maneira? Porque senão os frutos continuarão sendo ruins. Como que você quer fruto bom de uma raiz que é péssima? Vamos para cima, pessoal. Não enterra o teu talento, não. É difícil para Deus abrir uma porta para você? Duvido que seja difícil. O maior prazer de Deus é abrir uma porta que mude a tua vida, mas Ele precisa ver uma raiz sólida. Ele precisa ver uma pessoa motivada e corajosa.
senão fica difícil Deus te honrar. Para de ficar que nem eu tenho aqui o áudio do Samuel. Samuel mandou para mim o áudio hoje, dizendo que a porta para ele já se abriu. Aí ele diz assim: pastor, tudo que o senhor tem ensinado aí na ponto de encontro com Deus, eu tenho colocado em ação. Tem aqui o áudio dele, ele falando aqui, Pastor, ó. Desculpa o barulho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Talvez até sexta-feira no máximo já vou estar trabalhando 1 ano desempregado e Deus me honrou. Usando todas as técnicas que o Senhor estava me ensinando na segunda-feira, né? Botando tudo em prática e realmente tá aí, ó, o fruto do aprendizado, né? Eu não vou soltar tudo porque é 1 minuto e meio, mas ele está falando ali: pastor, sexta-feira para mim a porta já se abriu, 1 ano desempregado, mas tudo que o senhor vinha ensinando aí segunda-feira, eu coloquei em prática lá fora. Ele não é só um cara que ouve, ele é um cara que pratica. Não adianta, pessoal, você ter ouvido tudo que você tem que fazer lá fora e não praticar quando cruzar aquela porta de vidro. Você tem que pôr em ação. Cuida da tua raiz. Quando a tua raiz estiver fraquejando, coloca adubo. Aduba. Quando ela estiver meio seca, rega. Rega. Porque se você tratar com carinho o seu interior, pode ficar tranquilo e tranquila que é consequência o seu exterior. O que está aqui invisível vai fazer com que o visível seja um visível frutífero, bom, maravilhoso. Mas você precisa cuidar do seu interior. E tem gente que aqui dentro não está bem, não está legal. E essa é a razão dos frutos não estarem bons e não estão legais. O Senhor confia a cada um segundo a sua capacidade. Para encerrar, vamos supor que você esteja imprimindo uma folha. Aí você imprime a folha, tem um erro. Aí você vai lá no Word, corrige o erro, imprime de novo. A folha dá erro de novo. Você, caramba, acabei de corrigir. Aí você vai lá no programa, confere, está tudo certo, imprime de novo, dá erro de novo. Qual que é a conclusão que se chega uma pessoa que pensa? Tem algum problema nesse programa. Eu já corrigi e a impressão continua com o mesmo defeito? Tem algum problema aqui nesse... Enquanto não resolver o problema do programa, a impressão vai continuar sendo a mesma. O erro vai continuar ali. Então tem que resolver o problema ali do programa. Quando o problema do programa é resolvido, quando aquilo que ninguém vê, vamos colocar assim, é resolvido, a impressão é diferente. Então vamos resolver aqui dentro, gente. Porque se aqui dentro você não estiver bem, fica difícil. Amém? Diga assim comigo: raízes. Tem que cuidar da raiz. Tem que cuidar da raiz.